Dentre os métodos interativos lineares para encontrar o zero de funções, o mais interessante, talvez o mais importante aí, é o chamado método de Newton, né? O método de Newton, ele considera um método interativo linear, que seja daquela forma x mais ax vezes f de x. A gente já viu que isso define um método interativo linear se x é diferente de zero. A grande questão é garantir a convergência do método, de modo que a derivada da minha psi, ela se anule exatamente no ponto zero. Por quê? Ora, a gente viu que a convergência do método interativo linear uma condição necessária é que o módulo da psi, linha de x, barra, seja menor que 1, né? Na verdade, seja menor ou igual a 1m, estritamente menor do que 1. Então, o que acontece aqui é que, pelo menos no intervalo que contém o x barra e o x0. A ideia do método de Newton, a gente vai obter ele se a gente forçar isso aqui ser igual a zero. Ora, e se isso é uma função contínua, né, bem comportada, então, se essa função, que é a psi, ela se anula num ponto, isso significa que uma certa vizinhança desse ponto aqui, a minha função está em módulo menor do que 1. Tá? Então, vamos tentar garantir isso. Eu pego, então, derivo essa função, derivando essa função em relação a x vai dar 1. Aqui é a derivada do produto, então aparece a derivada da função a em ponto x vezes f de x, mais a de x vezes a derivada de f em relação a x. Só que eu quero que isso aconteça, né, igual a zero em x barra. Então, eu vou substituir x por x barra nessa minha equação. E lembrando que eu quero que isso seja zero, e isso aqui é zero porque esta é a raiz do problema. Então, isso aqui vai dar zero, né? Então, aqui eu tenho zero nesse lugar, e aqui eu tenho zero para essa equação, para esse f, zero isso aqui. O que sobra, então, é zero igual a 1 mais a derivada de a no x barra vezes o f de x barra. Perdão, eu troquei aqui, né? Esse aqui que é zero, tá? Zero e anula aqui. Então, vai sobrar zero igual a 1 mais a de x barra vezes f' de x. Portanto, eu tenho zero igual a 1 mais a de x barra f' de x barra. Isolando aqui o a de x barra, eu tomo a de x barra igual a menos 1 sobre f' de x barra. Se eu considerar, bom, isso é apenas no ponto x barra, né? A condição tem que ser satisfeita. Mas se eu considerar uma definição da minha função a para todo x na vizinhança do x barra, então a minha função de interação vai ficar x mais o a, que é menos 1 sobre f' de x, vezes o f de x. Tá? Então, essa é a função de interação usada no chamado método de Newton, que pode ser escrita por xk mais 1 igual a psi de xk. Então, no lugar do x, eu vou colocar xk. xk menos f de xk sobre f' de xk. Essa é a equação de interação do método de Newton. A gente não vai demonstrar isso, mas é possível demonstrar que a ordem de convergência do método de Newton é sempre 2, é chamada convergência quadrática, o mesmo que a gente obteve lá no método dos babilônios, ok? Vamos aplicar aqui o método por uma função, aquela nossa função teste que nós usamos para resolver ela com o método da bisseção, né? Você sabe que tem uma raiz no intervalo de 0 a π sobre 2, mas isso não é muito relevante para aplicar o método de Newton. O que eu preciso é calcular a derivada. Derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é menos cosseno. Vou assumir que o x0 inicial é 0. Portanto, eu calculo aqui o f de x0, o f' de x0, tá? Estou usando aqui 4 casas de precisão, né? Calculo a razão do f pelo f',
E o xk mais 1 vai ser o xk menos o f xk sobre fx'. Deu xk mais 1 igual a 1. O erro ou a variação aqui é este menos esse dividido por esse, então o erro é 1. No segundo passo, o x1 é 1. Calculo o f de x1, substituindo nessa função. Calculo a derivada, substituindo 1 aqui. Nunca se esqueça de trabalhar em radianos, tá? É sempre em radianos, nunca em graus. E o f dividido por f' de xk, esse dividido por esse, dá esse valor com 4 casas de precisão. Agora este menos este, né? Por causa do método que é xk menos essa razão, dá 0,27821. O erro aqui, então a variação daqui para cá, foi de 0,2786. Bom, esse valor ainda não é suficiente, né? Eu quero um erro de 10 a menos 2, então eu vou substituir aqui, e aí calculo o f, calculo a derivada, calculo a razão com 4 casas, subtraio esse desse, né? Então vai dar 7,854. A minha variação relativa agora foi de 0,042, é menor que 10 a menos 2, então eu vou parar aqui, tá? Então você observa que eu precisei fazer apenas 1, 2, 3 interações para chegar numa aproximação bastante próxima do zero da minha função. Isso era de se esperar, né? Convergência quadrática, então a gente converge rapidamente para a solução do problema. Olha que interessante. Qual será um método de Newton para calcular a raiz quadrada de c? Então, raiz quadrada de c é a raiz da função f de x ao quadrado menos c. A derivada de f de x é igual a 2x. Portanto, o método de Newton vai ser xk mais 1 igual a xk menos o f de xk sobre a derivada em xk. Então, fica xk menos xk ao quadrado menos c, substitui o xk aqui, dividido por 2xk. Tirei o mínimo, ficou igual a x ao quadrado mais c sobre 2xk. Então, o método de Newton para calcular a raiz quadrada é exatamente o método dos babilônios, né? Os babilônios descobriram esse método muito antes de entender o método de Newton. O método de Newton é um método geral, ele funciona para qualquer função. O método dos babilônios é uma aplicação do método de Newton. Então, esse é um caso mais geral, né, para ser usado. O método de Newton é muito importante, né, pela sua convergência quadrática. Mas ele tem uma dificuldade. A dificuldade dele é o cálculo da derivada. Em geral, você precisa implementar a função derivada, né? E quando a função é muito complicada para encontrar a derivada, ou eu não tenho como calcular a derivada, né? Como que eu vou fazer para encontrar o zero dessa função? Então, existem umas variações do método de Newton, né? A gente vai ver a primeira variação agora, que é o chamado método das secantes. O método das secantes, ele trabalha com o seguinte conceito. Bom, a grande desvantagem, como eu já falei, é calcular a derivada. Se f for muito complicada, a derivada pode ser difícil ou impossível, tá? E além disso, eu preciso implementar a derivada à parte no meu programa de computador. Qual é a ideia? A ideia é substituir a derivada por uma aproximação da secante, né? Então, lembrando aqui, se você tem uma função, a sua f é uma certa função, e no ponto xk você está calculando aqui a derivada da xk, então, vou passar mais ou menos aqui, né? Derivada nesse ponto aqui, ok? É a tangente. Você pode pensar o seguinte, bom, eu vou escolher 2 pontos aqui na minha função. Então, escolho aqui um ponto próximo e um outro ponto próximo, e esses 2 pontos eu passo a secante, tá? Tô bem exagerado aqui para que a gente possa observar, né, que há uma diferença entre a secante e a tangente, mas aproximadamente elas têm a mesma inclinação, elas estão bem próximas umas das outras em termos de inclinação. E o cálculo da secante é exatamente isso, né? Então, você vai calcular, se isso aqui é o seu ponto xk, e aqui é o xk menos 1,
Então aqui é o f de xk, é essa altura, aqui é o f de xk menos 1. Então você tem um triângulo basicamente aqui, né? Em que você tem essa distância aqui é o f de xk menos o f de xk menos 1, que é essa razão de cima, e essa diferença aqui é o xk menos xk menos 1. Então, esse dividido por esse é justamente a inclinação ou a tangente desse ângulo, né? Então, a derivada está sendo aproximada, a derivada da função no ponto xk está sendo aproximada pela inclinação da tangente, que é dada por isso. Então, eu vou substituir no método de Newton. O método de Newton era xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre a derivada. E no lugar da derivada, eu vou colocar, então, o cálculo da secante. Então, multiplicando aqui os extremos, tá? Eu vou ter f de xk multiplicando por xk menos 1. E vou ter dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Vou tirar o mínimo com esse xk aqui, né? E vou fazer as contas. Então, vou tirar essa expressão anterior que a gente tinha. Eu tirei o mínimo desse aqui com 1, então passou multiplicando, ficou xk f de xk menos xk f de xk menos 1. Aqui ficou xk menos f de xk e menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, vai dar mais xk vezes xk menos 1. Esse f de xk com xk cancelou com este. E sobrou, então, xk menos 1 vezes f de xk, menos xk vezes f de xk menos 1, dividido pelo f de xk menos f de xk menos 1. Então, você observa que nessa expressão que a gente obteve, ou nesse método, chamado método das secantes, ele é um método interativo em que eu utilizo apenas os valores de xk, mas eu preciso de dois valores anteriores, e os valores da função nos pontos da minha sequência. A desvantagem dele é que eu preciso de duas aproximações iniciais, tá? Dois valores iniciais para serem chutados. Como isso aqui é aproximadamente a secante, ele não é tão rápido quanto o método de Newton, então a ordem de convergência dele é menor do que 2. É da ordem de 1.618. Também a gente não vai demonstrar isso aqui, tá? Mas a ordem é um pouco mais devagar. Então, o que a gente precisa lembrar sempre é esse aqui, ó. Você tem que fazer um numerador, que é o produto do x 2 passos antes, né? Do que você está calculando, vezes do passo anterior, menos o valor do x no passo anterior vezes f 2 passos antes, dividido pela diferença dos f's. Isso fica fácil de implementar quando a gente usa a tabela. Vamos entender por quê. Vou pegar o mesmo exemplo, cosseno de x menos seno de x, com erro de 10 a menos 2. Como eu sei que a raiz está no intervalo de 0 a π sobre 2, eu vou pegar o 0 e o π sobre 2. Se eu não soubesse, eu teria que pegar valores diferentes, né? Arbitrários. Então, eu vou começar assim. A primeira linha, eu vou indicar apenas o x0 e o f de x0. Não vou fazer os cálculos, porque os cálculos eu preciso de mais uma anterior que eu não tenho. E o cálculo eu vou começar mesmo quando cai igual a 1. Então, eu coloquei o valor de x0 e o valor de x1. O f de x0, o f de x1. E agora, para fazer esse cálculo do numerador, é só a gente observar que, na verdade, basta fazer isso, ó. Eu vou calcular o próximo valor. Então, é o anterior, eu estou nessa linha 1, né? Então, eu multiplico esse por esse, né? Subtraio a multiplicação desse por esse, em cruz, tá? Isso vai me dar o numerador. E este menos este vai me dar o denominador. A partir do momento que eu calculei numerador e denominador, eu calculo xk mais 1 direto, fazendo a razão desses dois, tá? Sempre com o número aqui correto de casas. Eu estou usando 1 milhão de casas aqui, né? Eu não sei, provavelmente eu usei todas as casas possíveis, não usei arredondamento aqui. Arredondamento foi feito com muitas casas, né? Então, nós temos aqui esse valor xk mais 1. E o erro, como que eu calculo? Da mesma forma tradicional, variação relativa, né? Essa palavra erro é sempre complicado. Melhor é variação relativa. Então, é este menos este, o xk mais 1 menos o xk, dividido por esse. Tudo em módulo.
1.000, porque a variação relativa não pode ser negativa. Bom, calculei o novo xk mais 1. O que eu faço? Eu transfiro para cá. E calculo o f de xk dele. E aí, repito o processo. O numerador vai ser esse vezes esse, menos este vezes este, que dá esse valor. O denominador vai ser este menos este. Calculei o valor. Divido esse por esse, dá esse. Variação relativa, este menos este, dividido por esse. Deu 0.00039, muito melhor que 10 a menos 2. Portanto, ele é uma aproximação razoável. Então, eu cheguei em 0.785397, é uma aproximação da raiz. E eu obtive uma aproximação melhor aqui. Ah, então ele é melhor do que o Newton? Não. É porque nesse exemplo aqui eu não usei arredondamento, né? Eu fiz aí com muitas casas, tá? E eu não usei, eu usei 4 casas. Se eu tivesse usado 4 casas, provavelmente eu gastaria uma interação a mais para ser feita aqui. Fica como exercício para vocês fazerem isso aqui com 4 casas e verificarem se realmente o comportamento é um pouco pior do que o método de Newton. Bom, você pode pensar então, então eu vou pegar aqui e desenvolver um método das secantes para encontrar a raiz quadrada de C, né? Só como curiosidade. Então, eu vou colocar aqui o xk mais 1 como sendo o xk menos 1 vezes o f de xk, menos o xk vezes o f de xk menos 1, estou aplicando a função f de xk menos o f de xk menos 1. Então, agora eu vou fazer aqui as multiplicações, né? Vai ficar xk mais 1, menos 1 vezes xk ao quadrado, menos xk mais 1 vezes c, menos xk vezes xk menos 1 ao quadrado, mais xk vezes c. Tudo isso dividido por xk ao quadrado menos c, menos xk menos 1 ao quadrado mais c. Vai simplificar aqui os c's, né? Vai ficar xk menos 1. Aqui, a gente pode tentar juntar termos em evidência, tá? Vamos ver aqui como que vai ficar, né? Então, eu fiz a simplificação aqui, ó. Eu estou juntando termos aqui. Observe que xk vezes xk menos 1 também aparece aqui xk vezes xk menos 1. Aqui vai sobrar um xk, aqui sobra um xk menos 1. Então, eu vou juntar este com este, tá? Por isso que ficou xk menos 1 vezes xk, multiplicando por xk menos xk menos 1. Tá? Mais c, porque aí são os termos que sobraram envolvendo c. C que multiplica xk menos 1. Agora, o que a gente observa aqui, isso aqui é uma repetição de cima, né? Então, o que a gente observa aqui, na verdade, é que esse termo aqui é igual a este. Então, eu posso tirar em evidência. Então, vai ficar xk menos 1, xk mais c, que multiplica xk menos 1, dividido, esse ao quadrado é o produto da diferença pela soma, né? O quadrado desse menos o quadrado desse. É o produto da diferença pela soma. Então, eu vou simplificar esse termo com esse, porque são iguais, e o resultado vai ser xk menos 1 xk mais c sobre xk mais xk menos 1. Portanto, o método para a raiz quadrada é xk mais 1 igual a xk menos 1 vezes xk mais c, xk mais xk menos 1. Bom, parece que piorou um pouco com relação ao método da raiz quadrada, né? Porque, na verdade, o método da secante ele é uma alternativa quando a função é complicada. Mas a função x ao quadrado menos c não é uma função complicada de ser derivada. Então, não faz tanta utilidade assim. Aqui está um exemplo de aplicação do método usando a raiz para obter a raiz quadrada de 2. Eu comecei do valor 1 e 2, porque eu sei que a raiz vai estar nesse intervalo. Calculei o numerador, denominador, o xk mais 1 e a variação relativa. E repeti o processo, tá? Até chegar ao valor. Usei 7 casas de precisão aqui, né? Tá? Então, ele chegou com uma aproximação para a raiz de 2 com erro menor que 10 a menos 2.